Olá, amigos. Legítima Defesa em Foco é o nosso assunto. E hoje é um dia de vergonha para o Brasil, um dia de vergonha nacional. O Supremo Tribunal Federal, ontem, concedeu asilo e mandou libertar o facínora, terrorista, matador, assassino, estuprador Cesare Battisti, que agora vai desfrutar das praias do Rio de Janeiro. Certamente vai arranjar logo um casamento para ter um filho brasileiro e se garantir mais. Por 6-3, a decisão do Supremo, vergonhosa, lamentável, contrariando uma decisão do próprio Supremo, que era a decisão pela extradição, a decisão pela ilegalidade da concessão do asilo político, que não se aplicava ao caso, asilo concedido pelo Ministério da Justiça, e que depois da decisão administrativa do presidente da República, agora diz que não compete ao Supremo examinar o ato do presidente da República, um ato soberano do presidente da República. Só que quando se trata de atropelar a Constituição para instituir algo que não existe, porque ela não permite expressamente, que é a tal da equiparação da união homossexual à união civil estável, aí o Supremo legisla. Aí ele sabe legislar. Quando é para proteger o Brasil, quando é para proteger a comunidade internacional, remetendo à cadeia na Itália, onde deveria cumprir pena perpétua um facínora desse naipe, o Supremo dá uma decisão vergonhosa. Desta vez não por unanimidade, mas por ampla maioria. E é claro que, ao tomar conhecimento disso, e lembrando-se dos programas anteriores em que mencionávamos essa questão de que a Polícia Federal vem arbitrariamente aplicando um conceito de efetiva necessidade que não está na lei para a questão não do porte, mas sim da posse de armas em domicílio, no lar, as pessoas dizem, mas lá, disse o Coronel Paes de Lira, e também nos explica o coordenador nacional, Dr. José Luiz de Sanctis, que nós temos que recorrer à justiça, com mandado de segurança. Dr. de Sanctis até menciona a hipótese até de um habeas corpus preventivo em caso de indeferimento da autoridade administrativa superior, aquela que indefere o pedido. E as pessoas nos vão perguntar, mas que justiça é essa? Como é que nós podemos confiar nessa justiça se nós temos um Supremo Tribunal Federal que dá uma decisão vergonhosa como essa? De fato é difícil, mas nós precisamos ter consciência de que há muitos juízes ciosos efetivamente da lei, ciosos efetivamente do direito, muitos juízes que aplicam a lei, o direito, aplicam a Constituição e não o fazem sob os ditames da política, como infelizmente fez o Supremo Tribunal Federal na data de ontem. Então continua válida a orientação. Se houver indeferimento de aquisição de arma para posse em lar, posse em domicílio, sob a alegação de que não existe efetiva necessidade, temos que ir com mandado de segurança, temos que recorrer à via judicial, porque a lei nessa situação é clara em dizer que a pessoa apenas deve declarar a efetiva necessidade. Não compete à autoridade policial interpretar o que seja essa efetiva necessidade. No porte, não. No porte é outra coisa. No porte, a lei é clara. Também, a pessoa tem que demonstrar a efetiva necessidade. Na posse, não. Ela apenas tem que declarar e a autoridade policial tem de aceitar. Um delegado de polícia responsável aí pelo Sistema Nacional de Armas, lá naquela audiência pública, ou naquele seminário, melhor dizendo, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado em 6 de junho, teve o desplante de dizer que a Polícia Federal desenvolveu uma interpretação, segundo ele, rigorosa do conceito de efetiva necessidade. Desenvolveu uma interpretação a Polícia Federal? Não compete à Polícia Federal desenvolver interpretação alguma. Compete à Polícia Federal como compete a qualquer órgão público do Brasil, a qualquer autoridade e a qualquer cidadão brasileiro cumprir a lei. E a lei é clara em dizer que basta que a pessoa declare a efetiva necessidade. É claro que ela terá que se sujeitar aos ditames da lei, terá que se submeter aos testes psicológicos, terá que se submeter aos testes práticos de emprego de arma de fogo, como bem nos lembra o nosso participante,
o ilustre advogado Nivaldo Dauri Filho. E é bom que haja esses dispositivos, bem como aquele dispositivo que determina que a ninguém será concedida a posse de arma de fogo se tiver antecedentes criminais. Claro, porque aí são normas de interesse público, são normas de defesa pública, de defesa da sociedade, que nós devemos apoiar e preservar. Mas incumpridos esses requisitos, não compete à Polícia Federal ficar interpretando onde não há interpretação possível e sim cumprir a lei. A esse respeito, o nosso participante, Ézio Caetano, lá de Minas Gerais, também faz um desabafo muito forte, lembrando que até os policiais são punidos hoje quando, no exercício do dever, no cumprimento do dever, em defesa da sociedade, acabam por matar marginais. É verdade, Ézio, é verdade. São normas administrativas que as próprias corporações instituem para cada vez mais encurralar, dificultar, prejudicar o trabalho dos próprios policiais, muitas vezes levando-os até ao acovardamento, porque sabem que sofrerão sanções de caráter administrativo por empregarem a arma de fogo em legítima defesa da sociedade. E isso é muito, muito sério. No entanto, eu quero lembrar também que em ambientes diferentes do nosso, como nos Estados Unidos, e isso está num livro muito importante chamado America Fights Back, os cidadãos comuns estão armados em sua defesa e os cidadãos comuns, repito, já disse isso, matam mais criminosos do que os próprios policiais. Matam mais do que a polícia, em defesa própria. Não estão indefesos e o bandido sabe que a sua atividade é uma atividade de risco. Porque o cidadão não está indefeso, o cidadão está armado em sua própria defesa. E isso faz muita diferença em relação aos famosos índices de criminalidade. Nosso participante, ilustre advogado Fernando Vieiro Filho, fala aqui com muita sinceridade e, doutor Vieiro, pode estar tranquilo que nós comungamos da sua posição e não temos medo também de falar as verdades necessárias. Que tudo isso, na verdade, tem um pano de fundo que é o desarmamento daqueles que têm que ser desarmados. Ou seja, um determinado poder mantendo os amigos armados, mas desarmando aqueles que poderão ser os oponentes num momento crucial de tentativa de empalme completo, de tentativa de tomada total do poder. E a esse respeito, lembra o doutor Vieiro, o famoso Decálogo de Lenin, e principalmente o princípio 10 do famoso Decálogo de Lenin, que é um decálogo de orientação, um manual sucinto para a tomada do poder. É isso que era, e é isso que é, e para quem quiser ler, está aí. O item 10 dizia exatamente isso, que ao tomar o poder, deveriam os companheiros, né, aqueles que chegaram ao poder pela via revolucionária, imediatamente cadastrar todas as pessoas que tivessem armas de fogo para, no momento oportuno, confiscá-las. E por quê no momento oportuno confiscá-las? Exatamente para que não houvesse oposição à ditadura, oposição à opressão, como aconteceu brutalmente na União Soviética de então, a partir da tomada do poder pelos bolcheviques. A campanha do desarmamento, por outro lado, continua com o fiasco que é, com o fracasso que é. O do mesmo delegado de polícia diz que 5.000 armas foram entregues, 5.000 armas em um mês é um fiasco, em face até dos próprios números que o Ministério da Justiça costuma apresentar. E só para ter um exemplo, a Gazeta do Povo, por exemplo, nos dá conta de que no estado do Paraná foram 297 armas entregues à Polícia Federal. E no interior do estado, todo o interior do estado do Paraná, apenas 90 armas. É um fiasco, será um fiasco, um fracasso, porque todos hoje sabem que, na verdade, isso é uma peça publicitária, uma peça de propaganda do governo federal que tenta reverter a derrota de 2005. Nós voltaremos ao assunto e falaremos no próximo programa de certos artifícios que são mostrados para justificar, para tentar dar sustentação ao Estatuto do Desarmamento e às campanhas de desarmamento como eficazes para o combate ao crime, como, por exemplo, a famosa e suposta redução dos homicídios dolosos no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, temos lá no Rio de Janeiro 3.191 casos em 2007 e 5.647 casos em 2009 de mortes violentas a esclarecer.
E muitas delas causadas evidentemente por arma de fogo, muitas delas evidentemente homicídio doloso que se verifica no próprio local do crime sem necessidade de perícia. Analisaremos este assunto com mais vagar no próximo programa. Muito obrigado por sua atenção.